bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Natan. Isso, e vamos para melhor, para a história, o que tem de melhor para aprendermos. E hoje nós continuamos a falar do fim do bloco socialista, desintegração da União Soviética. Então, vamos com tudo? Tem bastante coisa para a aula de hoje. Tá preparado? Tomou sua aguinha? Já tomou café? Legal! Bora começar com tudo. Enquanto você avisa todo mundo, marca nos stories, mostra que está estudando de verdade lá bem bonitinho, vou te dar aqueles recados. Você que acessa o Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória da aula de hoje. Já está lá disponível para você. Lembre-se de fazer atividade, clicar em enviar, garantir sua presença e sua avaliação. Você que com todo o capricho do mundo, com aquela letra super linda, nem todo mundo, mas a maioria. Você que faz as atividades impressas da sua escola ou as atividades dessa aula, lembre-se de marcar com a sua escola o melhor momento para você entregar de volta na escola e também ter a avaliação, ter a sua presença garantidos. Tamo combinado? Tudo certinho? Podemos começar? Ah, não, professor, espera aí. Tá bom, a gente espera. Lembra que você, na última aula, estava estudando? Quando você se arruma, então, vamos revisar nossa última aula. Você estudou na última aula? Queda do Muro de Berlim. Então, você estudou que o Muro de Berlim, construído lá em 1961, separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental. E você estudou ainda que, em 9 de novembro de 1989, esse muro perdeu efeito, foi derrubado, deixou de existir. E com isso, o mundo também deixou de ter essa ordem bipolarizada e essas disputas todas. E ainda, no dia 3 de outubro de 1990, houve a unificação real e total da Alemanha, depois aí de 55 anos separada, dividida em zonas de ocupação. Você viu então a reunificação da Alemanha na última aula. E para a aula de hoje, o que nós temos? Muito ansioso? Então bora lá! Vamos explorar o processo de desagregação desse bloco socialista, que era todo unido e deixou de ser unido. E ainda vamos analisar a extinção da União Soviética e a criação da comunidade dos estados independentes. Então hoje vamos falar sobre esse fim do socialismo e, na prática, o fim da Guerra Fria, já que a União Soviética deixou de existir. Para a gente começar, dê uma olhada nesse quadro de medalhas do lado esquerdo da sua tela. É o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 1992, que foram disputados em Barcelona, na Espanha. Então você tem o quadro de medalhas, olha aí, medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze, o total e os países. Observa o Brasil em 25º lugar no quadro geral de medalhas, com 3 medalhas. 2 medalhas de ouro, o vôlei masculino e o judô, com o Rogério Sampaio. E a medalha de prata foi na natação, com o Gustavo Borges. Mas, reparou quem é o país que está em primeiro lugar? Não é os Estados Unidos. Quem ficou em primeiro lugar na Olimpíada de 92 no quadro geral de medalhas? Dá uma boa olhada. Que país é esse? Conhece? Já ouviu falar? Sei. Que país é esse? Ah, professor, eu sei. Não vem com essa piada idiota nas aulas. Ó, que país é esse? CEI. Um dos temas da nossa aula de hoje. Bora começar! No mesmo período em que a Alemanha está se reunificando, outros países do leste europeu, que eram adeptos do socialismo, lá no leste europeu, passaram também por mudanças e abandonaram o bloco socialista. No mesmo contexto, no mesmo período, final dos anos 80, início dos anos 90. As reformas do Gorbachev e as crises de nacionalidade da União Soviética, elas estão entre os principais motivos dessa desagregação. Lembra? Glasnost, perestroika, as reformas. E lembra que a União Soviética e os outros países, você tinha uma infinidade de nações, de grupos étnicos, de religiões, de idiomas, todos englobados no mesmo conjunto. Então, essas disputas aí ajudaram no processo de desagregação, de separação. Continuando, mobilizações populares, guerras civis, acordos políticos, esses fatores resultaram no fim dos governos socialistas e na progressiva inserção desses países na economia de mercado. Então você tem motivos diversos que levaram
a cada país abandonar o bloco socialista. Em alguns casos, mobilizações populares, processos tranquilos ou acordos políticos mais tranquilos. Em outros, chegou-se às guerras civis, movimentos de extrema violência também, mas que levaram a alguns países a abandonar o bloco socialista. Aqui no caso, você tem manifestantes em Praga, na Tchecoslováquia, em novembro de 1989, contra o país continuar a ser socialista, então defendendo que o país abandonasse o bloco socialista. Uma manifestação de estudantes, então, na Tchecoslováquia de 89. Na Hungria, vamos falar dos processos tranquilos, vai. Hungria, 1988, Tchecoslováquia, 1989, você viu a imagem, a Polônia também em 89 e a Bulgária em 89 e a Albânia em 91, processos próximos aí, reparou? Foi adotado já o pluripartidarismo, ou seja, acabou a ideia de somente o Partido Comunista existir, aderiram ao pluripartidarismo, vários partidos políticos, e eleições livres foram realizadas nesse país já a partir de 1990. Então, um processo de acordos políticos, de manifestações populares com maior tranquilidade no processo. Tá? Nesses países citados aí, foram processos mais leves e mais fluidos. Em 93, aliás, foi oficializada a separação da Tchecoslováquia em dois países, muito aí por questões étnicas. Então, a República Tcheca e a Eslováquia. Então, dois países, República Tcheca e Eslováquia. 1º de janeiro de 93, o país Tchecoslováquia deixou de existir e dois países foram criados a partir daí. Vamos falar dos problemas mais violentos, das situações mais violentas. Primeiro, a gente tem na Romênia. Esse movimento, então, de contestação na Romênia foi violento. O presidente do país há vários anos, do Partido Comunista, o Nicolae Ceausescu, ele e a esposa dele foram presos, julgados e executados pela população. Então, mataram o presidente do país, sua esposa, nesse processo aí todo de revolução, de saída do bloco socialista. E na Iugoslávia, o fim do socialismo foi mesclado às guerras de independência dos vários países que formavam essa Iugoslávia. Lembra, o surgimento da Iugoslávia a gente viu quando foi falar lá da Primeira Guerra Mundial. Lembra onde começou a Primeira Guerra Mundial? Em Sarajevo, quando mataram o príncipe do Império Austro-Húngaro, um movimento nacionalista que queria a criação, então, ali da Grande Sérvia. Grande Sérvia, então, a terra dos eslavos, a grande terra dos eslavos, Iugoslávia. Abrigou dentro do mesmo governo, do mesmo território, vários povos diferentes, com costumes, tradições, etnias diferentes no mesmo território. Durante muito tempo, o Marechal Tito governou este país ali, muito alinhado ali ao socialismo, mas eram povos muito diferentes, mesmo a situação da União Soviética. Então, no mesmo processo de abandonar o bloco socialista, a Iugoslávia também passou por essas guerras de independência dentro do território. Essas guerras de independência, na maioria guerras civis, de extrema violência, que deram origem à desagregação também da Iugoslávia, com a criação de outros países, Eslovênia, Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Kosovo. Todos esses países eram a Iugoslávia. A partir daí, separaram-se então em países independentes. Um processo começou em 91 e terminou em 2008, quando Kosovo ficou independente da Sérvia. Então, repara que é um processo longo que veio acontecendo aí, junto à desagregação da Iugoslávia, junto com a desagregação do bloco socialista. E no caso da Iugoslávia, guerra civil, extrema violência, milhares e milhares de mortos em cada um desses confrontos de independência. Reparou? Uma história, então, dentro da outra. Aqui para você, um mapinha aí. Nossa, que colorido, que bonitinho. Sim. Aqui eu tenho para você o leste europeu. Então, os países do leste europeu próximos à divisa com a União Soviética. Então, esses países aqui abandonaram o bloco socialista aí no processo entre 88 e 91. Então, você tem a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, que depois se separou aqui em República Tcheca e Eslováquia. Você tem aqui a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia,
a Bulgária e aqui no cantinho a Albânia. Conseguiu reparar em todos eles aí. Então esses países todos, leste europeu, bloco socialista, influência da União Soviética, abandonaram o bloco socialista, então, no final dos anos 80, início dos anos 90. Ufa, bastante coisa, bastante bandeira, bastante país? Calma, estamos só começando. Eu falei para pegar o caderno que a aula de hoje tem muita informação importante. Mas, para você dar uma descansada, temos um quiz. Já que falamos tanto de União Soviética, qual a maior república que integrava a União Soviética? Vai lá. Qual a maior república que integrava a União Soviética? Claro, muito fácil, muito tranquilo, é a Rússia. Ah, eu marquei a China. Ela é um país socialista, mas não integrava a União Soviética. Tá? O Cazaquistão, sim, integrava a União Soviética, mas é uma república menor do que a Rússia. Para a gente continuar, falamos então desses movimentos do leste europeu de desagregação do bloco socialista, e eles também ajudaram a incentivar movimentos separatistas dentro da União Soviética. Então, movimentos separatistas dentro da própria União Soviética. 11 de março de 1990, Lituânia proclamou sua independência em relação à União Soviética. Então, a Lituânia, primeiro país dentro da União Soviética, ali das repúblicas bálticas, dos países bálticos. A Lituânia é o primeiro país, então, a abandonar a União Soviética e proclamar sua independência, 11 de março de 1990. A partir daí, a gente vai ver, tem um processo desse esfacelamento, da quebra de toda a União Soviética, com declarações seguidas de independência. Começou com a Lituânia. Junho de 91, outro fator que ajuda aí. Boris Yeltsin foi escolhido presidente da Rússia, essa república dentro da União Soviética. O Boris Yeltsin, então, foi escolhido presidente da principal república da União Soviética. Claro, tinha força de influência sobre as demais repúblicas também. Ali, do seu lado direito da imagem, você tem a imagem do Boris Yeltsin, o presidente da Rússia, escolhido em 1991, uma das figuras também importantes aí do finalzinho do século XX no mundo, Boris Yeltsin. Os conservadores do Partido Comunista, e a gente falou disso em outras aulas, no meio das reformas que o Gorbachev estava implantando, tentaram dar um golpe e tirar o Gorbachev da União Soviética. A ideia de que ele estava modernizando muito o país. Então o grupo mais conservador tentou tirá-lo do poder. A ação do Boris Yeltsin foi fundamental e ele evitou o golpe. Colocou de novo o Gorbachev na liderança da União Soviética e isso acabou ajudando o Boris Yeltsin na sua popularidade, na sua aprovação. Ele evitou maiores problemas políticos. O mundo, o Ocidente, o mundo capitalista, viu Boris Yeltsin com melhores olhos. Então, deu popularidade para ele, ajudar a evitar um golpe contra o Gorbachev. O poder centralizado soviético foi, então, a partir desse golpe, mostrou-se que esse poder centralizado estava enfraquecido. Não havia uma hierarquia clara mais na União Soviética. Tentaram tirar o líder da União Soviética. Então, havia um problema de liderança, um problema de poder na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aproveitando toda essa crise política, todos esses problemas, as repúblicas soviéticas oficializaram as suas independências. Lembra? Lituânia foi o primeiro, depois Geórgia, 9 de abril de 91,
Então, um ano depois da Lituânia, a Geórgia. E aí, repare nas datas que eu coloquei para você, como você tem uma sequência. Como se fossem dominós caindo num jogo. Você tem uma sequência de países declarando independência em relação à União Soviética. Depois da Geórgia, Estônia, 20 de agosto de 1991. E do lado direito eu coloquei em todos as bandeiras atuais desses países, para você reconhecer mais fácil, tá? Então tem a bandeirinha atual desses países já independentes. Então, Estônia, 20 de agosto. E já na sequência, Letônia, no dia seguinte, 21 de agosto de 91. E no mesmo mês, a Ucrânia, dia 24 de agosto. Já no dia seguinte, 25 de agosto, você tem Belarus e logo depois Moldávia e Azerbaijão, 27 e 30 de agosto. E no dia 31 de agosto, 2 países, Quirguistão e Uzbequistão. Volta comigo para acompanhar. Só no mês de agosto, você tem Estônia, Letônia, Ucrânia, Belarus, Moldávia, Azerbaijão, Quirguistão e Uzbequistão, todos eles declarando independência em relação à União Soviética. E no mês de setembro, continua, Tajiquistão, 9 de setembro de 91, Armênia, 21 de setembro de 91, Turcomenistão, 26 de outubro de 91 e, por último, Cazaquistão, no dia 16 de dezembro de 91, o último desses países a abandonar, então, a União Soviética. No final de 91, então, acabou essa desagregação. Todos os países saíram da União Soviética, todos eles. A União Soviética já não tinha mais uma liderança, uma hierarquia clara, acabou aí se esfacelando, acabando, tendo toda a sua desagregação. 8 de dezembro de 91, então, logo terminando o processo de desagregação, o Boris Yeltsin, presidente da Rússia, anunciou a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e para criar ele teve o apoio de Belarus e da Ucrânia. Belarus também é conhecido como Bielorrússia, em alguns lugares você vai achar, tá? Belarus ou Bielorrússia. Então, Rússia, Belarus e Ucrânia criaram a Comunidade dos Estados Independentes em dezembro de 91 e dias depois as outras ex-repúblicas soviéticas formalizaram a sua adesão. Então a CEI, o que é essa CEI? Ela seria um órgão coordenador dessas ex-repúblicas que agora estavam independentes. A gente vai falar melhor dela, tá? Então, criada a partir aí de 91. E no Natal de 91, 25 de dezembro de 91, o Mikhail Gorbachev anunciou que estava renunciando à liderança da União Soviética, que na prática já não existia mais mesmo. Então ele renunciava e era o fim da União Soviética no Natal de 1991. Aqui tem um mapa para você que mostra a antiga União Soviética, agora com todas as suas repúblicas independentes. Então você tem aqui as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética independentes. Reparou? Não estou falando do leste europeu ainda, mais aqui para o lado, que a gente já falou da independência em relação à União Soviética. Já haviam abandonado o bloco socialista. Agora, a União Soviética desmembrada, cada país por conta, totalmente independente. Dá uma boa analisada nesse mapa, printa ele, tira foto para você olhar, pesquisa melhor. Você tem aí 15 ex-repúblicas soviéticas que agora faziam parte da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que a gente já fala melhor sobre ela. Antes disso, tem tarefa para você. Então leia esse textinho do Eric Hobsbawm, um dos historiadores mais importantes do mundo. Depois de ler ele, responda: por que o fim da União Soviética marcou também o fim da bipolarização do mundo?
fim da bipolarização porque acabou a Guerra Fria. Não havia mais uma grande nação símbolo do socialismo para rivalizar com os Estados Unidos e o capitalismo. Então, nem na economia, nem na área militar. Então, é o fim da Guerra Fria, é o fim dessa bipolarização do mundo, capitalismo, socialismo. Não há mais uma grande representante do socialismo. Por falar nesse fim da União Soviética, com a desagregação, a posição de república mais importante da região, claro, ficou com a Rússia, que era comandada por Boris Yeltsin. E já no início dos anos 90, a política de algumas repúblicas soviéticas se manteve bastante turbulenta, dessas ex-repúblicas soviéticas. Por quê? Crises econômicas seguidas e conflitos étnicos separatistas. Alguns existem até hoje desses conflitos, ainda pedindo separação de algumas regiões. E como funciona a CEI, Comunidade dos Estados Independentes? Lembra dela? É o país lá que foi o primeiro lugar no quadro geral de medalhas da Olimpíada de 1992 em Barcelona. A CEI, essas ex-repúblicas soviéticas. Então, são os herdeiros da União Soviética. Lituânia, Estônia e Letônia são os únicos países que eram da União Soviética e que nunca fizeram parte da CEI. A Geórgia saiu em 2009 da Comunidade dos Estados Independentes. A autonomia de cada nação é respeitada, é regra da comunidade. Cada nação internamente tem a sua autonomia respeitada, não tem interferência externa. E Minsk, que é a capital de Belarus, é a sede, é onde fica localizada a sede da CEI, na capital de Belarus. Ok? Podemos então fechar a aula de hoje? Podemos encerrar por aqui? Bastante informação, bastante nome de país, né? Tem que anotar para não se perder. O que você viu na aula de hoje? Juntamente com o processo de reunificação da Alemanha, os países do leste europeu abandonaram o bloco socialista também. Vamos lá. O desmembramento da União Soviética fez surgir a Comunidade dos Estados Independentes, que é um órgão coordenador dessas várias ex-repúblicas soviéticas, então um órgão coordenador. Você viu hoje a desagregação do bloco socialista no leste europeu e o fim da União Soviética, consequentemente fim da Guerra Fria deste período aí no mundo no iniciozinho dos anos 90. Ok? A gente vai ficar por aqui então, muito obrigado pela aula de hoje, foi muito bom estar junto de vocês, entrar na casa de vocês e a gente volta na nossa próxima aula. Tchau, povo!